disse isto. Ele diz, é necessário que o homem nasça de novo. E aí ele questiona, como é que eu já sendo velho posso nascer de novo? Porventura poderia eu voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? E a resposta que Jesus dá não é do nascimento terreno. Ele não está tratando aqui do nascimento de humanos, ele está tratando do novo nascimento, do nascimento espiritual, do homem que precisa nascer de novo, mas que seu espírito precisa renascer para algo novo, para algo espiritual, para algo que o ligue novamente com o seu Deus, o ligue novamente com o Senhor. Então as trevas do entendimento de Nicodemos foram iluminadas, porque ele compreendeu o que era o nascer de novo, o que era o novo nascimento. O entendimento de Nicodemos, embora distorcido, porque ele conhecia as Escrituras, mas não conhecia ainda o amor de Deus. Ele conhecia um Deus que era o Deus dos exércitos, o Deus que tirou Israel do Egito, o Deus até que, como as histórias contavam, livrou Noé e sua família do dilúvio. E muitas outras histórias que eram contadas, que estavam narradas e estão narradas nas Escrituras. Nicodemos conhecia, mas ele não conhecia o Deus que se tornou homem, o Deus que se encarnou, que esvaziou-se da sua glória para viver como homem, sujeito como homem, as dores, a fome, a tentação, como todos os homens vivem, como todo ser humano vive. Ele não conhecia esse Deus. E ele tem a oportunidade de, quando vai ao encontro de Jesus, ter a sua mente iluminada, a sua mente esclarecida. Então, embora distorcido, encontra a luz. E sobre ele vem a luz do mundo, porque Jesus é a luz do mundo. E o conhecimento do reino de Deus é apresentado não por um mestre, não por um rabi apenas, mas pelo próprio Filho de Deus. Nicodemos teve essa oportunidade de aprender do próprio Deus, do próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus apresenta a Nicodemos o nascer de novo, não através do nascimento natural. Através do nascimento natural, nós nos tornamos participantes de uma família. O nascimento natural nos dá um sobrenome, um nome de família. E aí somos participantes de uma família. Mas o nascimento que Jesus se referiu aqui para Nicodemos não é um nascimento que nos faz participantes de uma família terrena. É o nascimento que nos faz participantes de uma família do alto, de uma família espiritual, de algo novo que vem sobre nossas vidas. E aí nós nos tornamos participantes de uma outra família, que é uma família espiritual. É uma família onde Deus é o nosso Pai. É uma família onde temos em Cristo o nosso irmão que nos sustenta e que ao mesmo tempo é o nosso Salvador. É deste novo nascimento que Jesus está falando para Nicodemos. E ele, quando vem tratar disso aí e continua a falar, é quando ele revela o amor de Deus para todos nós. É quando João, no versículo 13 e 16, completando toda a história que é narrada antes, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí João fecha, dizendo que o novo nascimento é possível. O novo nascimento espiritual é possível, mas só por meio de daquele que veio para morrer, daquele que veio para padecer, daquele que veio para sofrer, de Cristo, o Filho de Deus unigênito, que se torna homem, para que até por meio da fé nele, nós pudéssemos ser feitos famílias de Deus. E por isso que nos chamamos de irmãos, porque somos irmãos, porque cremos em Cristo e nos tornamos família de Deus. O povo de Israel viveu muitas histórias. Essas histórias eram conhecidas de Nicodemos, mas ele passa a conhecer uma nova história agora. Uma história que o permitirá não apenas a ser conhecido como um grande mestre, como rabi, como mesmo ele chamou a Jesus, que rabi quer dizer mestre, mas ele passaria agora a entender o que é o nascer de novo, o que é lançar-se, abrir mão dessa vida terrena, dos prazeres terrenos, do pecado,
ter seus pecados perdoados e fazer parte de uma nova família. Nesse sentido, Deus ele se revela para Nicodemos naquela hora, por meio da história. Nicodemos conhecia a história do Antigo Testamento, das Escrituras, mas ele não conhecia o Verbo que se encarna, o Deus que se torna homem. Ele não conhecia, conhece agora. E nesse sentido, foi por meio da história que Deus revelou-se no Antigo Testamento, mas foi por meio da história que ele decidiu revelar-se para nós em Cristo Jesus. Porque Cristo não é uma fábula. Jesus não é um personagem de ficção. Ele não é um homem que foi criado na mente humana, um nome ou um personagem que foi criado na mente de algum escritor e foi colocado apenas como modelo, como um exemplo, como alguns colocam. Ele é Deus. Ele viveu. Ele nasceu de mulher. Ele viveu, teve fome, teve sede, chorou. Viveu como homem. Mas em nenhum momento ele pecou. Em nenhum momento ele abriu mão de ser justo, de lutar contra o pecado. Ele sempre foi o justo de Deus. Então, em Jesus, o plano de Deus da eternidade se materializa. A história de Deus, que Deus projetou para cada um de nós, é materializada, acontece no tempo. O eterno Deus utiliza-se da história. E mais uma vez, em Jesus Cristo, ele se revela que a história irá mudar. Que a história da minha vida poderia, a partir dali, mudar. Que a história da sua vida, a partir de Cristo, poderá mudar. É isso que o Senhor está revelando. É isso que João está relatando. É isso que Cristo veio cumprir. Mudar as nossas histórias. Uma história que antes era apenas de condenação. Uma história que antes era apenas de morte. Uma história que antes era apenas de tristeza e dor. E agora com Cristo, nós temos uma nova vida e uma nova história. Porque podemos, pela fé nele, nascer de novo. Foi por meio da história que Deus revela o seu amor e misericórdia. Foi na história, no tempo, que a salvação dos pecadores é apresentada por Deus para todos nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É assim que João abre o seu evangelho. O Verbo se fez carne. A palavra verdadeira se encarnou. O Filho de Deus se torna homem. Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida. Para que nós pudéssemos ter nossos pecados perdoados. Para que nós pudéssemos sair do lamaçal do pecado, termos nossas mãos seguradas por Ele e sermos tirados do monturo, do buraco, do poço e sermos colocados no lugar de honra. Porque quando cremos nele, a nossa história muda. Quando cremos em Jesus Cristo, a nossa realidade muda. A realidade de pecado é transformada, porque nossos pecados são perdoados. A realidade de tristeza é transformada, porque Ele é o Deus que dá alegria, é o Senhor da alegria e da paz. A realidade de perda não há mais, porque Ele é o Senhor que nos garante a vitória. E é esse encontro com Nicodemos que muda a história desse homem. Ele passa a conhecer o Deus que se revela na história e o próprio Deus que se torna homem para nos salvar. Então, o nascimento e a morte de Jesus, queridos, tem importância enorme para nós. Não é apenas um fato histórico isolado. Teve importância. Primeiro, porque ele veio como homem. Viveu como homem. Foi morto, mas não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou. E essa realidade que nos garante a certeza de que nós também ressuscitamos com Ele. E de que nós um dia também iremos viver com Cristo na eternidade. Porque Ele foi o primeiro dentre muitos que ressuscitou. E nós iremos ressuscitar também no grande dia. E essa revelação de Deus para Nicodemos, através da conversa com Cristo, do nascer de novo, traz a esperança para nós, que também cremos em Cristo, embora não o vimos pessoalmente, mas cremos. E se cremos nele, também nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E agora somos feitos famílias de Deus. Somos colocados no rol dessa família.
Temos nos nossos nomes o sobrenome de Cristo, porque somos transformados. Fomos transformados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, há essa importância. O nascimento e morte de Jesus e sua ressurreição é necessária para que possamos participar do nascimento, não do nascimento terreno, mas do nascimento que vem do alto, que é proposto por Deus para nós. E a isso Jesus chamou, ensinando a Nicodemos, de novo nascimento. O evento histórico da morte de Jesus não teve apenas um significado há 2000 anos atrás. O evento histórico da morte de Jesus não é apenas um registro nos livros de história e de teologia, como um homem que morreu há 2000 anos atrás. O evento histórico da morte de Jesus tem um significado que iniciou na eternidade, se cumpriu há 2000 anos atrás com sua morte e com sua ressurreição. E os efeitos dessa morte e ressurreição perduram até hoje, porque permitem a mim e a você, por meio da fé, adentrarmos essa família de Deus, sermos tratados como filhos de Deus, por adoção, somos adotados por Deus. E aí a nossa vida é transformada. E o resultado disso não morre aqui na terra. O resultado disso é eterno. Porque uma vez que fomos transformados, temos acesso a uma família que não é uma família terrena, é uma família celestial. É uma família que está sendo preparada aqui na terra, mas que um dia estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na eternidade, para aprendermos aqui a adorá-lo, mas podermos lá na eternidade adorarmos com perfeição. Vê-lo face a face, estar com ele em todo o tempo. E aí a Bíblia revela que naquele momento não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dificuldades, não haverá mais doenças, porque ele sarará todas as doenças. Ele tirará, enxugará todas as lágrimas do nosso rosto. É essa a esperança que temos. E para que isso acontecesse, foi necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário. O que Jesus Cristo fez na cruz, embora alguns tratem apenas como um evento histórico, e apenas isso, foi um evento espiritual. A morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição não é apenas um fato histórico, é um fato espiritual. O celestial se incorpora ao terreno. O transcendental toca a história, toca a humanidade. Jesus entrega o seu corpo à morte, e isso representa um ato único e suficiente para que pecadores como eu e como você pudessem ter seus pecados lavados, pudessem ter seus pecados perdoados, pudessem ter a culpa pelo pecado retirada. Porque no Antigo Testamento, Deus perdoava os pecados, mas a culpa permanecia lá. Porque a Bíblia dizia que o salário do pecado é o quê? A morte. Aquele que pecasse precisava morrer. Aquele que pecasse era necessário que morresse. E essa morte era representada no Antigo Testamento pela morte dos animais, que temporalmente era substituído. Os pecados eram figurativamente transferidos para os animais, e esses animais eram mortos, significando a morte daquele que pecou. Mas observem que aqueles rituais, que aquele sacrifício precisava acontecer de tempos em tempos, repetidas vezes, porque não era suficiente para perdoar os pecados. Era um símbolo, era o que os teólogos chamam de tipificação. Eles apontavam para algo perfeito que viria. Os cordeiros que eram mortos no Antigo Testamento, os bois, as aves, o sangue que era derramado, era uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Cordeiro perfeito de Deus que veio no tempo e na história para morrer, para derramar seu sangue, para, como é relatado no livro na carta aos Hebreus, de uma vez por todas fosse eliminada a necessidade de se matar animais, porque ele é o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Ele se colocou, doou o seu corpo como sacrifício perfeito em morte de cruz, para que pudéssemos ter vida. Ele nos substitui, porque a cruz era para mim, queridos. Aquela cruz era para você. Aquela cruz era para cada um de nós.
Não era para ele. Mas primeiro, pelo amor de Deus, como João revela, Deus amou o mundo, ele envia Jesus. E para que cumprisse a justiça de Deus, que diz que toda alma que pecar, esta morrerá, precisava-se que alguém pagasse a pena pelos pecados. E havia uma cédula de morte para cada um de nós. Se Jesus Cristo não tivesse vindo e morrido na cruz, seríamos eu e vocês crucificados naquela cruz. Mas ele se dispôs a cumprir o propósito de Deus em enviá-lo. E sobre ele foi colocado os meus pecados. Sobre ele foram colocados os seus pecados. Sobre ele foram colocados os pecados de todos aqueles que viriam a crer em seu poder e em sua salvação. Um ato único para cumprimento das exigências legais impostas pela lei do Antigo Testamento. A lei exigia que quem pecasse morresse. E nós morremos com Cristo, porque ele se colocou no nosso lugar. Eu posso dizer, eu fui crucificado com Cristo, porque ele se colocou no meu lugar. E esse ato é um ato de substituição. É alguém que não tem culpa, é alguém que é inocente, é alguém que não estava devendo nada, se coloca para pagar o débito de outra pessoa. Foi isso que Cristo fez. Ele chegou perante Deus e disse: Pai, eu sei que Rubem é pecador, que ele merece a morte, mas eu quero ser punido no lugar dele. A sentença de morte para ele, mas eu quero que o Senhor me faça pagar pelos pecados dele, para que ele não tenha que passar pela cruz. Foi isso que Jesus fez por cada um de vocês. Ele se colocou no teu lugar. Ele se colocou no meu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O profeta Isaías revela isso no capítulo 53. 600 anos antes de Cristo vir. Ele tem essa visão do cordeiro imolado na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Somos sarados das nossas feridas. Somos sarados das nossas doenças. Somos sarados do efeito do pecado em nós, porque Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Queridos, é interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, ele chama esse momento de o fim dos séculos. Já em Hebreus, no capítulo 9, é chamado de a consumação dos séculos. Em Hebreus o texto diz o seguinte: agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. De quem Hebreus está falando? De Jesus Cristo. Uma vez por todas, ele se coloca para que o poder do pecado não possa mais estar sobre nós. Uma vez por todas, quando ele morre na cruz, ele traz para o tempo a realidade daqueles animais que eram mortos, mas que não tinham poder nenhum de perdoar pecados. Porque para que se pudesse perdoar pecados, precisava ser justo. E Jesus, quando olhou para a terra, não viu um justo sequer. Um justo sequer ele viu. Não havia ninguém que ele pudesse dizer que ele é justo. Não havia ninguém na face da terra que Deus do alto pudesse ver e olhar e afirmar: ali é um justo. Todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. E a palavra destituídos quer dizer que não tem acesso à glória. Todos estavam sem acesso à glória de Deus. Todos estavam condenados ao pecado, à morte. A sentença de morte era para toda a humanidade. Mas quando Deus envia o seu Filho e manifesta o seu amor por nós, ele revela o seu amor e cumpre a sua justiça. Porque o amor é revelado quando ele nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Por isso que a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Por quê? Porque não fomos nós que decidimos amar Jesus. Ele nos amou e envia Cristo. E envia seu Espírito para testificar em nós que somos pecadores. Este é o papel do Espírito Santo, testificar em nós.
acerca da justiça, acerca do juízo de Deus. E uma vez testificado em nós, nós entendemos que Ele nos amou. E aí dizemos: Senhor, perdoa meus pecados. Mas é a revelação do amor de Deus. Mas a justiça de Deus precisava ser cumprida. Porque se Deus é um Deus justo, Ele não poderia apenas perdoar os pecados e não punir os pecados. Porque foi Ele mesmo que instituiu a lei. E a lei dizia: toda alma que pecar morrerá. Então, se Deus simplesmente chegasse e dissesse: não, você está salvo. E a lei que Ele instituiu antes, dizendo que quem pecasse deveria morrer, como ficaria? Se Deus simplesmente perdoasse todos nós, sem uma punição, Ele não estaria sendo um Deus justo. Mas no momento em que Ele pune os nossos pecados em Cristo, a justiça de Deus, ela é completa. Então, ao mesmo tempo que Deus nos ama, Ele nos ama e apresenta a sua justiça. Ao mesmo tempo que Deus revela a sua justiça na terra, Ele está nos amando. Porque a essência de Deus, os atributos de Deus não são separáveis. No momento em que Ele ama alguém, Ele está agindo com justiça. No momento em que Ele age com justiça, Ele é amoroso. E aí João revela o amor de Deus, mas também revela a sua justiça. Porque em Cristo, na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi completa. Deus puniu nossos pecados em Cristo na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo, atrai o presente como o tempo da plenitude. Na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho para morrer por nós. Possibilita o perdão dos pecados. O passado não mais tem influência sobre nós no presente. As práticas do velho homem não devem mais ter influência, porque os pecados foram perdoados. A culpa pelo pecado não existe mais, porque a culpa foi lançada sobre Cristo. Ele pagou a nossa culpa, Ele rasgou a cédula de morte e de culpa. Nos coloca agora uma nova esperança, uma esperança de futuro, uma esperança de vida eterna, uma esperança de alegria, uma esperança de gozo, uma esperança de paz, uma esperança viva de que Ele voltará para levar a sua igreja, de que Ele voltará e nos levará para vivermos com Ele na eternidade. Essa é a nossa esperança, e nós vivemos dessa expectativa, desse evento futuro, mas que está próximo, a segunda volta de Cristo. Queridos, esse evento é real. Infelizmente nós não ouvimos mais falar. Parece que esqueceram de que Jesus voltará. Muitos de nós vivemos nossas vidas como se fosse limitada a essa existência terrena. Jesus voltará e não tardará. Ele está voltando. As Escrituras revelam, os sinais revelam. O mundo revela que Cristo está voltando. E aqueles que não se voltarem para Cristo, aqueles que não se voltarem para o Senhor, que não se arrependerem dos seus pecados, como já está escrito, estes já estão condenados. Eles não serão condenados, já estão. É o que a palavra de Deus diz. Mas aqueles que reconhecerem em Cristo seu Senhor e Salvador, se arrependerem dos seus pecados, entregarem as suas vidas para o Senhor Jesus, esses viverão na boda do Cordeiro. Esses estarão com Jesus, estes terão a salvação. Este é o objetivo dos que nasceram de novo, participarem com Cristo de sua segunda vinda. Nós não participamos da primeira vinda de Cristo, porque foi há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, mas certamente participaremos da segunda vinda, da vinda dele como rei, não apenas como um servo humilde. Ele veio a primeira vez como servo humilde, humilhou-se, esvaziou-se da sua glória, sofreu perseguição, sofreu fome, padeceu fome, foi tentado no deserto, mas venceu. Foi morto, mas venceu a morte. Mas a segunda vinda dele, ele não virá mais como um servo humilde, ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá como o Senhor que irá governar
E para este Senhor, a Bíblia revela que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mesmo aqueles que não creram em Jesus como Salvador, terão que reconhecer que Ele é Senhor. Então, reconhecer que Jesus é o Senhor não garante salvação, se nós formos observar. Porque a Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Até Satanás confessará que Ele é o Senhor. E nem por isso ele será salvo. Os salvos são aqueles que reconhecem que Ele é o nosso Salvador. A esses será dado o galardão de viver na eternidade com o Senhor. A estes será dado um novo nome. A estes será dado a condição de serem feitos filhos de Deus. Por isso que nós dizemos que somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga isso, igreja. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu sou filho de Deus. Por que você é filho de Deus? Primeiro, porque Deus te amou. Segundo, porque Deus enviou seu Filho para que morresse na cruz. Terceiro, porque você reconheceu em Cristo seu Salvador. E em algum dia, em algum momento, você disse: Senhor, perdoa meus pecados. E aí, naquele instante, você passou a ser considerado filho de Deus, filho por adoção. O novo nascimento também é chamado de expiação. A expiação, ela é uma revelação do que era feito no Antigo Testamento. A morte dos animais, aquele sangue derramado, aquele ritual do Antigo Testamento era chamado de expiação. Às vezes nós temos, às vezes, no linguajar nordestino, de chamar o bode expiatório. Já ouviram no termo, né? Me fizeram fulano de bode expiatório. Esse é um termo bíblico. Porque eram os animais que eram mortos para expiar os pecados. E a expiação no Antigo Testamento, ela apenas amenizava a ira de Deus, porque não era suficiente. Mas Cristo, como Cordeiro perfeito, Ele expia nossos pecados. Ele garante que os nossos pecados são verdadeiramente perdoados e esquecidos por Deus. E o que é que acontece? Antes de reconhecermos Jesus como Salvador, quando Ele nos olha, quando Deus nos olhava, Ele nos olhava com ira, porque éramos pecadores. Mas agora, quando Deus nos olha, Ele vê as marcas de Cristo em nós, o seu sangue que nos cobre. E isso, Ele, quando olha para nós, antes Ele dizia: não há um justo sequer, mas agora Ele diz: aí há um povo que me adora, um povo justo. E aí nós fomos justificados por Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, em várias cartas, ele diz e repete: fomos justificados por Deus. Na morte de Cristo Jesus na cruz, fomos justificados. O que isso quer dizer? Que eu sou justo? Não. Mas a justiça de Cristo é colocada sobre minha vida. Os méritos que Cristo adquiriu na cruz são transferidos para mim, porque eu declaro que Ele é meu Senhor e Salvador. E aí eu posso dizer: eu sou justo, não porque eu posso alguma coisa, mas porque aquele que morreu por mim me garante que eu sou justo. Eu sou justo aos olhos de Deus, não porque eu seja perfeito, mas porque eu estou sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. Eu sou justo não porque eu faça boas obras, mas porque aquele que me salvou e perdoou meus pecados me impulsiona às boas obras. Eu sou justo e salvo não pela prática das boas obras, mas uma vez salvo, eu tenho um prazer nas boas obras, porque isso é revelação de que eu fui transformado. Somos justificados por Deus. E aí, queridos, essa é a causa primordial da nossa salvação. Não é porque somos bonzinhos. A causa primordial da nossa salvação não é porque nós frequentamos igreja diariamente. A causa primordial da nossa salvação não é porque eu dou grandes ofertas e dízimo na igreja. A causa primordial da minha salvação e da tua salvação é porque Deus nos amou. É o que João revela aqui nesse versículo 16 do 3º capítulo. Deus nos amou. Deus nos amou. E porque Ele nos amou, Ele nos salvou. E porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou. E porque Ele nos resgatou, Ele nos aperfeiçoa. E porque Ele nos aperfeiçoa, um dia seremos glorificados nele. E um dia estaremos no céu, vivendo com Ele, o adorando e em perfeição. Mas tudo começa
Porque Deus nos amou. Diga isso, querido, Deus me amou. Deus me amou. Deus me amou. Precisamos ter certeza disso, que Ele nos ama. Mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário, mesmo que as adversidades se levantem, mas eu tenho que aprender e dizer: Deus me ama. Mesmo que estejamos passando pelo deserto, precisamos aprender a dizer: Deus me ama. E porque Ele me ama, eu sou vencedor. Mesmo que eu olhe para os lados, não veja características de vitória, mas Ele venceu a morte. E por isso eu vou vencer as adversidades que se apresentam à minha frente. Porque Ele me amou, eu também serei vencedor como Ele foi e como Ele é. Ele me amou. Então, a causa primordial da nossa salvação é o amor de Deus. É a misericórdia de Deus. É a justiça de Deus cumprida em nós por meio de Cristo. O evangelista João retrata bem isso nesse versículo. Porque Deus amou o mundo. E como foi esse amor? Que amplitude desse amor? Qual o tamanho desse amor? Ele não soube relatar, tanto que disse de tal maneira. Foi de uma maneira tão grande que ele não encontrou palavras para descrever. Não encontrou uma forma simples para declarar esse amor. Ele simplesmente disse de tal maneira. De uma maneira tal que humano nenhum tem condições de compreender como é este amor. O amor que dá o seu filho para morrer no lugar de um pecador. O amor que suplanta qualquer barreira para que aquele que Ele quer salvar chegue a Ele. Um amor que ultrapassa as limitações humanas. E o Deus eterno e perfeito se torna homem para morrer no meu lugar e no teu lugar. Este é o amor revelado por João de tal maneira. Por isso Ele nos amou. Mas a justiça de Deus também é cumprida. Em Romanos 3, 21 a 26, Paulo explica acerca do que é essa justiça. O texto bíblico diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então a justiça de Deus é revelada em nós no momento que eu creio. Para todos que creem, para estes a justiça é completa. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, a nossa justificação não é por nós mesmos, é por Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo continua dizendo: ao qual Deus propôs para a propiciação, que é a expiação, pela fé no seu sangue. Então, a expiação dos nossos pecados não é por obras. A expiação dos nossos pecados, ou o perdão dos nossos pecados, não é pela matança de animais, não é pelo sangue derramado de cordeiros, de bois, de aves. É pela fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Pela fé no seu sangue. No sangue de quem? De Cristo derramado na cruz do Calvário. Uma vez quando cremos nesse sangue derramado, temos acesso a essa nova família espiritual. Temos acesso a sermos chamados filhos de Deus. Pela fé no seu sangue. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos no passado, sob a paciência de Deus. Deus teve tanta paciência com a humanidade que esperou. E aí viu que não tinha jeito, teve que mandar Jesus realmente para morrer. Porque só o justo é que poderia cumprir as exigências da lei. Só o justo, e Cristo foi esse justo que morreu por nós. Para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que Ele seja justo e justificador. O mesmo que justificou, Ele também é justo. Cristo justo nos justifica para aqueles que têm fé em Cristo. Então tudo que Ele diz é por meio da fé. Não há salvação pela fé em santos, em imagens, em homens, em mulheres, em poderes quaisquer, se não for em Cristo Jesus. O único meio de salvação é a fé em Cristo Jesus. A fé é que nos garante a salvação.
A fé é que nos coloca na posição de recebermos essa graça, essa dádiva. A fé é o meio pelo qual nós movemos o coração de Deus e Ele nos declara justos. A fé é o instrumento que Deus propôs para nós, mesmo limitados, mesmo pecadores, por meio da nossa fé. Ele nos coloca na condição de justos perante Ele. Ele nos tira da posição de estarmos no corredor da morte, condenados à morte, e rasga essa sentença de morte. É a fé em Cristo que nos garante isso. Não havia, queridos, outra maneira de Deus salvar os seres humanos. Não havia outra maneira de Deus me salvar. Não havia outra maneira de Deus te salvar sem enviar seu Filho Jesus, sem enviá-lo para morrer em nosso lugar. Muitos hoje em dia constroem teorias e teologias onde a cruz não é necessária, onde a morte não é necessária, a morte de Cristo não é necessária. Muitos hoje pregam o evangelho sem a cruz, um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem afastamento dos pecados. Esses que pregam esse evangelho precisam ser considerados, como Paulo falou, como malditos, como anátema. Porque o evangelho é o próprio Cristo. O evangelho não é uma ficção. O evangelho não é uma teoria. O evangelho não é história. O evangelho é o próprio Cristo. Ele é a revelação de Deus. É o evangelho para o povo de Deus. É o evangelho para a igreja. Por meio deste evangelho, nós alcançamos a salvação. Por meio de Cristo, nós alcançamos a salvação. Por meio desse evangelho da cruz, que é loucura para os que não creem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. É o poder de Deus, o único poder capaz de perdoar pecados. O único poder capaz de transformar a realidade de um homem pecador, a realidade de uma mulher pecadora. Transformar a vida e colocá-lo numa condição em que o pecado do passado não tem mais influência sobre essas vidas. Somente pelo sangue de Jesus. Não havia outra maneira senão a morte de cruz. Deus demonstra na história, em nossa geração, em nosso tempo, o seu eterno amor e a sua justiça, porque Deus não precisaria nos poupar da morte. Se Ele tivesse deixado todos nós morrermos, Ele estaria sendo justo, continuaria sendo Deus. Mas Ele decidiu nos amar. E uma vez que Ele nos amou, Ele nos propiciou a Cristo Jesus, para que por meio da fé nele, pudéssemos ser resgatados do império das trevas e fôssemos colocados no império do seu amor. E é por isso que nós precisamos aprender e diariamente adorá-lo, porque Ele nos amou mesmo quando nós éramos seus perseguidores. Ele nos amou mesmo quando cada um de nós éramos inimigos dele, mas assim mesmo Ele nos amou. E quão grande amor é esse? O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2 e 4, ele relata que Deus não poupou nem os anjos que se rebelaram. Ele não poupou os anjos. O texto diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. Nem anjos foram perdoados. Deus lançou para o inferno aqueles que se rebelaram. Mas nós, Ele teve um tratamento especial para conosco. A misericórdia de Deus é revelada em Cristo. O amor de Deus é revelado em Cristo Jesus. E por isso podemos estar aqui nesta noite, reunidos, adorando a Deus, com a certeza de que Ele está nos ouvindo, porque somos famílias de Deus. Somos feitos família do Senhor. Nascemos de novo, fomos transformados. E essa transformação não tem apenas uma ação terrena. Essa nossa transformação, ela não apenas apresenta mudanças na esfera material. Ela nos coloca em contato com o sobrenatural, com Deus. E nos garante
esse passaporte celestial para um dia estarmos com Ele na glória, vivendo e vendo-o como Ele é. Essa esperança que nós temos. E este foi o evangelho que Jesus apresentou para Nicodemos, quando disse: se faz necessário nascer de novo. E esse evangelho ainda é dito em pleno século 21, é preciso nascer de novo. Porque muitos às vezes conhecem o evangelho, mas não foram ainda transformados por ele. É preciso nascer de novo. É preciso receber essa mensagem pela fé. O evangelho que limpa e perdoa os pecados. O evangelho que nos garante vida. O evangelho que quebra grilhões. O evangelho que liberta o pecador. O evangelho que liberta das trevas, que resgata das trevas. O evangelho que pregamos, que é o Senhor Jesus Cristo. É este evangelho que devemos pregar. O evangelho daquele que fez esse maldito na cruz, para que nós pudéssemos ter vida. As ovelhas de Cristo conhecem sua voz. E quando Ele chama: vem, filhos meus, eles entendem que é a voz do seu pastor e seguem o seu pastor. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, Jesus disse. E aqui estão uma parcela das ovelhas do Senhor, que ouviram essa voz, ouviram esse chamado, ouviram o chamamento do pastor, do Supremo Pastor, e seguiram esse pastor. E é isso que estamos fazendo, seguindo o nosso pastor Jesus Cristo, seguindo a sua voz. Quando ouvimos a sua voz, o seguimos. Ele diz: quando ouvirdes a sua voz, a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça o vosso coração quando ouvir a voz do Senhor. Siga esta voz que chama. Siga esta voz que te chama. Siga esta voz que te convoca. Siga essa voz que quer te abraçar, quer te dar amor, quer te transformar. Siga esta voz. Não é a voz do mercenário, não é a voz do latroeiro, é a voz do bendito pastor. Do pastor que nos ama. Do pastor que mesmo em nossas limitações nos dá aconchego. O pastor que mesmo nas adversidades está conosco. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. E o Senhor fez isso por nós. Deu sua vida por cada um de vocês, por cada um de nós. Este é o evangelho que foi apresentado para Nicodemos. E este é o evangelho que nesta noite, mais uma vez, eu apresento a vocês. O livro de Atos relata uma situação em que o povo estava reunido, como estamos aqui, e veio sobre ele o poder e o Espírito de Deus, este evento chamado de Pentecostes, e muitos que ouviam, entendiam as diversas línguas, nos idiomas de vários continentes, de vários países, e línguas partidas sobre eles, o fogo, aquele mover do Espírito. Mas depois que tudo isso acontece, alguns dizem: eles estão bêbados, são loucos. E aí Pedro, na autoridade do Senhor, diz: eles não estão loucos, estão cheios de Espírito. Aquele Cristo que vocês crucificaram, Deus o colocou sobre todo nome. Deus o exaltou. E Pedro, nesta pregação de Pentecostes, ele, com a autoridade de Deus, vem revelar este Senhor que foi morto, mas que vive. E quando este evangelho é pregado, aqueles homens e mulheres não têm outra pergunta senão: o que faremos nós? Diante disso que ouvimos e vimos. E muitas vezes nós temos visto o mover de Deus. Muitas vezes nós temos visto Deus falar em nosso meio. E parece que estamos apáticos e distantes, não percebemos a voz do nosso pastor nos chamando. Precisamos, como estes homens e mulheres, lá em Pentecostes, dizemos: o que faremos nós? E olharmos para o evangelho e ver a resposta que Pedro deu àqueles. A resposta é só uma: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Muitas vezes queremos receber o dom do Espírito Santo, queremos ser cheios do Espírito,
Mas esquecemos de nos arrepender dos nossos pecados. E nós crentes, essa palavra é para crentes, era para os judeus que estavam lá reunidos, para aqueles que receberam poder, e disseram: o que faremos nós? Se arrependam dos vossos pecados, larguem os pecados. Essa é a mensagem do Evangelho, que bate diariamente, que deve bater em nossos corações, em nossas mentes. Arrependam-se dos vossos pecados, para que venha sobre vós o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito não virá sobre vós onde houver pecado. O Espírito não manifestará onde há pecado. O pecado necessita sair do nosso meio. Precisamos nos arrepender dos pecados. Precisamos reconhecer que sem o Senhor não seremos nada. Precisamos diariamente dizer: Senhor, como disse aquele cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a misericórdia é isso. É a nossa miséria colocada junto do coração de Deus. E quando colocamos a miséria, miserável homem que sou, como disse Paulo, e entregamos essa miséria e chegamos ao coração de Deus, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos abraça. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Precisamos voltar a esse amor, a essa chama, a essa paixão, a perder a vergonha de dizer: sou miserável, não há nada em mim que possa me fazer justo, mas filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, que possamos diariamente nos arrepender de nossos pecados, para que o Espírito de Deus venha sobre nós, nos revista, nos fortaleça. Se porventura alguém tem essa pergunta: o que é que eu devo fazer? Arrependa-se dos seus pecados. Declare que só o Senhor Jesus é teu Salvador. Reconheça que você é pecador. Peça perdão dos seus pecados. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E mais, nos livrar de toda injustiça. Então somos perdoados e somos justificados dele. Baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos, Pai, por tão grande amor, por tua misericórdia revelada em Cristo Jesus, por esta bênção e graça que tu tem colocado sobre nossas vidas, sobre esta igreja, Senhor, de termos a liberdade de pregar o verdadeiro Evangelho, de termos a liberdade de ouvir a tua voz, e que nós não endureçamos nossos corações quando ouvirmos a tua voz, que os nossos corações possam estar amolecidos pelo Senhor, possamos estar com nossos ouvidos atentos. Abre nossos ouvidos espirituais, Senhor, para ouvir a tua voz. Abre nossos olhos espirituais, Senhor, para te ver, Senhor, como o Senhor é. Abre nossos lábios, Senhor, para que possamos te adorar com cânticos celestiais, Pai. Vem sobre a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Derrama a tua bênção, a tua graça sobre a tua igreja, Pai. Derrama o teu poder sobre essa tua igreja, sobre teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Derrama a tua bênção, Senhor, sobre teus filhos, em nome de Jesus. Enche o Senhor com o poder que vem do alto, Pai. Fortalece o Senhor nesta caminhada, em nome de Jesus. Enche o Senhor com o Espírito Santo. Faça com que se arrependam, Senhor, dos seus pecados. Faça com que eles possam reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Vem sobre nós, Senhor. Derrama a sua bênção sobre nós, sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Faz algo novo, Senhor, neste lugar. A tua igreja está se quebrantando, Pai, na tua presença. Que teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de atuar nos corações, de nos fazer, de nos humilhar, como o oleiro nos quebrantar. Eu sei que vai doer, mas nós precisamos ser quebrantados pelo Senhor. Oh, labachuricandaramai.
Aleluia. Que o Senhor esteja presente em cada dia, em cada reunião, em cada passo, nas residências, no trabalho, na escola. Não se aparte de nós, Senhor. Não nos deixe sós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Traz a tua bênção sobre este lugar. Traz a prosperidade sobre este lugar. Traz a provisão sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Traz a cura, Senhor, para aqueles que precisam de cura das enfermidades. Cura das ansiedades. Cura da mente, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe.